Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema a oração que transporta os montes. E nós vamos vê-la a partir desse texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler os versículos 21 a 22. Assim diz a palavra de Deus. Jesus, porém, respondeu-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te ao mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Talvez você que está me ouvindo precisa receber algo do Senhor. Poder para transformar montanhas. Foi o que Jesus declarou. Sua promessa não inclui somente isto, mas também todas as demais coisas. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. E você pode estar carregando agora um fardo muito pesado. Talvez uma enfermidade grave, algum embaraço financeiro, um problema familiar ou conjugal, ou até mesmo sentimental. Mas qualquer que seja a sua necessidade, você tem ao alcance o meio de resolvê-la. Poder para transportar montanhas. Mas você precisa aprender o segredo de liberá-lo. Apenas desejar que as coisas melhorem não dá resultado. A maneira certa de orar, a respeito da qual Jesus falou ao dizer: se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Fará com que você tenha a resposta em todas as suas orações. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 14. Talvez um dos fatores que mais levam uma pessoa a perder a fé é supor que muitas das suas orações não são atendidas por não ser vontade de Deus respondê-las. Embora isso seja verdade, às vezes algumas pessoas pedem coisas que não são da vontade de Deus conceder. Mas o fato é que muitas outras coisas que pedimos estão em harmonia com a reveladora vontade do Senhor. É da vontade de Deus que os doentes sejam curados, que gozemos de boa saúde, que tenhamos vitória sobre a opressão e o medo, que as nossas necessidades sejam supridas, que prosperamos e tenhamos saúde, assim como vai bem a nossa alma. Terceira carta de João, capítulo 2. Não é da vontade de Deus que o seu povo, na sua vida de oração, se reconcilie com a derrota e com o fracasso. Ele quer que as suas orações produzam resultados tangíveis, tal como acontecia nos dias bíblicos. Orar não é recurso extremo a que se deve recorrer em uma situação de emergência. Orar é parte integrante da nossa vida cotidiana. E quando nós aprendemos o segredo de orar, toda ela se converterá numa sequência de milagres. Notem, por exemplo, as poderosas respostas que as orações dos homens da Bíblia alcançaram. Quando Abraão, já em idade avançada, desejou ter um filho de Sara, sua esposa, Deus operou nela o milagre, abrindo-lhe a madre, e ela pôde conceber um varão. Jacó, neto de Abraão, que antes fora um aventureiro comum, depois tornou-se príncipe de Deus, lutou com ele uma noite inteira em oração, enquanto Esaú, seu irmão, contra ele marchava com um exército buscando vingança. Mas Jacó prevaleceu sobre Deus e Deus sobre Esaú. Gênesis 32, versículo 33.
Contra Jerusalém investiram os assírios com poderosas forças vitoriosas em todas as campanhas anteriores. E os recursos de que dispunha Ezequias não podiam se medir com tamanho exército. Porém, Ezequias orou, e naquela mesma noite o anjo da morte feriu as hostes invasoras, e pela manhã 185.000 homens jaziam mortos. Você pode conferir no livro de 2 Reis, capítulo 19, versículos 15 a 35. Pouco tempo depois, Ezequias ficou doente para morrer, mas virando o rosto para a parede, suplicou a Deus. E o resultado foi que mais 15 anos de vida lhe foram acrescentados. 2 Reis, capítulo 20. Também Jabes, sentindo-se aflito por causa da iniquidade dos seus dias, clamou a Deus, e ele lhe concedeu o que tinha pedido. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, versículo 10. Jonas, o profeta voluntarioso, foi lançado no mar e engolido por um grande peixe. Depois de Jonas se arrepender da sua desobediência, Deus levou o peixe a vomitá-lo na terra seca, e a sua vida foi preservada. Jonas, capítulo 2. Também sabemos que Elias orou pelo filho da viúva, então morto. Com a oração de Elias, os olhos do menino se abriram, e ele retornou ao mundo. 1 Reis, capítulo 17, versículos 20 a 23. Daniel orou pela restauração de Jerusalém, que tinha sido reduzida a cinzas desde os dias da invasão de Nabucodonosor. Mas Daniel viveu para ver o rei Ciro publicar um decreto permitindo aos judeus que assim quisessem, voltassem e reconstruíssem a cidade. Capítulo 9 de Daniel. Abacuque orou, pedindo avivamento, dizendo: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da misericórdia. Abacuque 3, versículo 2. A sua oração foi atendida na forma do maior e último reavivamento que ocorreu na história do reino de Judá. 2 Reis 23, versículos 21 a 25. Também sabemos que Pedro foi lançado à prisão e ordens para ele ser executado foram expedidas. Porém, a igreja orou sem cessar pela sua libertação, e um anjo do Senhor visitou o cárcere e o conduziu a um lugar seguro. Muitas vezes temos visto Deus responder às orações em favor de todas as necessidades possíveis do seu povo e em todas as circunstâncias inimagináveis. Deus responde à oração da fé. A lei de receber é positiva e certa. Disse Jesus: pedi e dar-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mas o que significa isto? Quer dizer que há um poder invisível ao nosso redor, capaz de solucionar qualquer problema. Poder que se antecipa a todas as nossas necessidades e supre tudo quanto precisamos. Poder tão grande que é capaz de transportar as próprias montanhas. No primeiro sermão da montanha, Jesus começou de forma bem clara. Mostrou que a verdadeira oração era a comunhão com o Ser Supremo, Deus Pai. E disse aos homens que antes de orarem, deviam procurar um lugar onde pudessem estar livres de interrupção. Não poderiam manter simultaneamente comunhão com Deus e com os homens. Mandou-lhes Jesus que entrassem em seus aposentos, fechassem a porta e então orassem ao seu Pai Celestial que vê em secreto. E para dar ênfase ao seu argumento, ele lhes fez lembrar dos fariseus, que oravam pelas esquinas das ruas a fim de serem vistos pelos homens. Acautelou seus discípulos
que não se tornassem semelhantes a eles. Mas por que motivo os homens devem ficar a sós quando oram? Porque no ato da oração, eles entram na presença de Deus. Quando alguém ora, deve estar consciente de que chega ao seu Criador, aquele que é digno de reverência, honra e respeito. Quase todos sabem que Deus está nos céus, porém, o grande segredo da oração é você saber compreender que Ele também está presente no aposento em que você se encontra. É compreender que Deus está realmente ali. É o que torna a nossa oração eficaz e poderosa. E quando alguém compreende que Deus está no próprio aposento em que se encontra, não será negligente na conversação que vai ter com Ele. Pois Jesus disse: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Mateus 6, versículo 7. Deus está no céu e também na terra. Quando Davi foi perseguido por Saul, fugia de lugar, estava prestes a crer, achar-se Deus tão distante que não o poderia ouvir. Há tempo de livrá-lo. Davi precisou aprender que onde quer que ele estivesse, Deus estava ali também. No Salmo 139, nos versículos 6 a 10, ele reconhece isso, embora admita não poder compreender. Sabe por quê? Porque Deus é onipresente. Deus está em toda parte. É tão onipresente como o ar que nós respiramos. Ele não vem, ele não vai, ele é o grande eu sou. Jesus mostrou que adorar a Deus não está circunscrito a um lugar nem a certo tempo. A mulher samaritana desejara saber se o lugar apropriado para adorá-lo era em Jerusalém ou em um monte próximo. Mas Jesus lhe respondeu: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas vem a hora e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Depois você pode conferir no capítulo 4 de João, versículos 21 e 23. Mas nós devemos reconhecer a presença de Deus. E é reconhecendo a presença de Deus que se torna fácil orar e ter fé. Embora Deus não esteja presente de maneira visível, Ele está presente. Reconhecendo a sua presença real, descobrimos que orar não é labuta, mas sim supremo gozo. E o Senhor deixou isso bem claro em João 14, 23, dizendo que Jesus Cristo está sempre presente com o seu povo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Sabemos que Moisés tornou-se um grande intercessor. Quando os filhos de Israel pecaram de tal forma que Deus, recusando-se a continuar com eles na sua jornada para Canaã, ofereceu mandar o seu anjo em seu lugar. Mas Moisés negou-se a concordar e disse: se a tua face não for conosco, não nos faça subir daqui. E logrou persuadir o Senhor que lhe concedesse o seu pedido. E Deus o tranquilizou, dizendo: irá a minha face contigo, para te fazer descansar. E falava o Senhor a Moisés cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo. Daniel também era um homem de oração. Numa visão, ele viu Deus subir ao seu próprio trono. Olhava enquanto o ancião de dias sentou-se em julgamento, ao passo que milhões ministravam a ele. E Daniel
viu que vinha como as nuvens do céu, um como o filho do homem, e o fizeram chegar até ele. Daniel 7, versículo 13. Chegou o dia em que Jesus devia deixar os seus discípulos, e com que veemência desejavam que ele permanecesse mais tempo com eles. Mas Jesus explicou ser necessário deixá-los, porque viria o Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus poderia estar presente não apenas com alguns poucos, porém com os cristãos de toda a parte do mundo. Poderia, então, cumprir a sua promessa. Mateus 18, 20, ou seja, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, eu lhe pergunto, qual é o primeiro segredo de orar? Que segredo é esse que transporta montanhas pela oração da fé? Primeiro é reconhecer a presença daquele que criou os montes. Reconhecer que Jesus Cristo está com você em cada momento da sua vida cotidiana. Então, será fácil você reconhecer a presença de Jesus Cristo enquanto você ora. Comece hoje mesmo a reconhecer e praticar a sua presença em sua vida. E você verá a mão de Deus agindo em seu favor. E você poderá também transmitir essa palavra, essa presença aos seus familiares, aos seus parentes, aos seus amigos, aos seus vizinhos, para que todos venham saber que Jesus Cristo é o Senhor. E é a palavra dele, que tudo que nós pedirmos em oração crendo, nós receberemos. Você crê nisso? Eu creio porque é a palavra de Deus que nos mostra, que nos revela e que nos afirma. Então, repita comigo. Eu creio em milagres e eu sei que tudo que eu pedir em oração, crendo, receberei. E pelos olhos da fé, eu recebo agora a minha bênção, a minha vitória, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Eu convido você a me acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, ou então na página do Facebook, Igreja Poder de Cristo. Você também poderá nos ligar pedindo oração através do seguinte telefone: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador esteja contigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.